Socorro, doutora Kelly, meu filho não fala, o que eu faço? Como que eu posso estimular o meu filho a começar a falar as primeiras palavrinhas? Fica até o final desse vídeo que eu vou dar 5 dicas para você. Bom, gente, a série de fala que tá aqui nesse canal fez muito sucesso. Vocês sempre pedem bastantes dicas nessa área e por isso eu separei hoje 5 dicas para ajudar o seu filho a começar a falar. E são algumas dicas que você pode fazer na sua casa tranquilamente. E vamos lá então às 5 dicas. A primeira dica, gente, é tire a chupeta. Eu sei que vocês vão brigar comigo, ou não, né? Mas a chupeta é um objeto que fica na boca do bebê e que o bebê não consegue articular bem as palavras. Pensa, imagina você tá com uma coisa dentro da boca. Você consegue falar assim? Não, a criança não consegue articular as palavras quando ela tá com a chupeta na boca. Então, a gente precisa começar a reduzir. Não tô falando nem para tirar a chupeta, mas que se pudesse seria bom. Mas se você reduzir o uso da chupeta, uma criança que fica com a chupeta na boca o dia inteiro não vai ter oportunidades de fala ou vai ter menos oportunidades de falar. Por isso, começa a falar pro seu filho, vamos usar menos a chupeta, vamos guardar a chupeta, né? A chupeta é só pro horário de dormir. E aí você começa a estipular os horários e guardar essa chupeta, tirar essa chupeta da boca do bebê. Uma outra coisa que ajuda a diminuir esse uso da chupeta também é você falar pro filho, filho, eu não consigo te entender, eu não consigo te entender quando você fala assim com a chupeta na boca. Vamos tirar a chupeta? Porque aí eu vou conseguir entender você melhor. E aí a criança vai começar a perceber que se ela ficar mais tempo sem a chupeta, as pessoas vão entendê-la melhor e ela também vai ter mais atenção e por consequência ela vai acabar usando menos. Então pense nisso, tire a chupeta, que é um objeto que está atrapalhando, pode estar atrapalhando o seu filho. Segunda dica, diminua ou tire a tela. Tire a tela, é isso mesmo. Eu sei que essa é uma coisa bem difícil e que hoje a gente tem tablet, a gente tem celular, TV, muitas coisas que estão aí, as crianças estão expostas à tecnologia e que muitas vezes é difícil a gente controlar isso, mas eu falo que para cada escolha a gente tem uma renúncia. Então, toda vez que a gente vai escolher algo, a gente vai precisar renunciar. Talvez, se você diminuir o uso de tela, você vai precisar renunciar aí suas horas ou minutos aí de um pouco mais de paz ou de um pouco mais de tranquilidade que o seu filho vai ficar ali quietinho. E é lógico que talvez você precise usar telas em momentos específicos do dia que você realmente precisa fazer algo e que você não tem outra, entre aspas, ajuda. Mas pense que o que o seu filho pode ganhar, e eu tenho certeza que ele vai ganhar se você reduzir ou tirar a tela de uma vez. A gente está vendo cada vez mais crianças viciadas, é isso mesmo, viciadas em telas, e isso atrapalha o desenvolvimento, atrapalha o sono e atrapalha várias outras coisas relacionadas à criança. Então, eu acho que a gente precisa começar a pesar na balança o que está sendo mais importante. Bom, dito isto, né, fica aqui uma dica muito importante que com certeza vale também para outras áreas de desenvolvimento da criança. Outra dica é escola e interação social, né? Aumente aí a interação social do seu filho. Se o seu filho não está falando, considere talvez colocar na escola um meio período ou considere uma atividade que tenha interação social. Porque, gente, não tem como a gente aprender a falar se a gente não ter contato com o outro, se a gente não se socializar. E eu sei que o período que a gente viveu, enfim, de pandemia, atrapalhou muito isso. Mas está no momento agora da gente poder aumentar isso, aumentar o convívio social, da gente poder fazer com que as pessoas, com que as crianças convivam umas com as outras, e isso vai ajudar sem dúvida a criança a desenvolver a fala. Mas eu não quero colocar na escola. Você pode tentar colocar numa aula de musicalização, numa outra aula de brincadeiras, por exemplo, que a criança vai ter contato com outras crianças, tá? Mas considere fortemente isso para estimular o seu filho na questão da fala.
tá? E outra dica, então, quarta dica é leitura. Gente, leia para uma criança. A leitura, o amor, né, a vontade aí das crianças lerem livros é algo que traz com certeza um desenvolvimento absurdo de muitas áreas, como interação social, linguagem, questão cognitiva. Se a gente ensina as crianças a amarem o livro, amarem a leitura desde pequeno, a gente está dando realmente um hábito muito saudável para essa criança para o resto da vida. E aí você fala assim, mas meu filho tem quantos anos? Quando que eu posso começar? Gente, a leitura a gente pode começar desde muito cedo. Para vocês terem uma ideia, eu comecei, se eu não me engano, a mostrar os livros para minha filha quando ela tinha 4 meses de idade. Eu já lia para ela, mostrava as figuras, eu falava os nomes. E hoje ela ama livros, né? A minha filha, ela tem 2 anos hoje, né? Nessa data que eu fiz esse vídeo, ela tá com 2 anos e 5 meses. E ela é uma tagarela, fala tudo e às vezes eu fico até impressionada com algumas coisas que ela fala. Por quê? Porque sempre, desde cedo, eu estimulei a leitura e todas essas outras coisas que eu tô falando pra vocês aqui, ela não teve, por exemplo, 0 telas até 2 anos, ela não usou chupeta, enfim, a gente também faz jus àquilo que eu tô falando aqui pra vocês na vida real, tá? Então, leia para uma criança. Que livros que eu leio? Compre livros adequados para a idade dela, mas também mostre figuras, interaja, porque não adianta você falar, vou dar o livro para a criança na mão dela. Não, você precisa ler junto com ela, mostrar as figuras, interpretar, fazer vozinhas diferentes para que a criança também consiga interagir, tá? Bom, essa dica é ótima, né? E, por fim, a última dica é conte histórias e converse com a criança como se ela fosse falante. O que significa isso? Meu filho ainda não fala. Tá, mas você conversa com ele, você tenta se comunicar, porque a fala é um tipo de comunicação, mas ela não é o único. A comunicação, ela acontece antes da fala. Então, se a criança aponta, se a criança faz algum som e interage com você, conversa com ela como se ela fosse falante. Então, é verdade? Você quer uma banana? Então tá bom, a banana tá aqui. Filha, vamos brincar de pega-pega? A mamãe vai até lá, eu vou correr e você vai correr atrás de mim. Então, são coisas que você está interagindo, que você está mostrando as palavras e sempre articulando bem, conversando bem, articulando. Para que ela ouça, para que ela olhe nos seus olhos, para que ela observe o movimento da boca e consiga entender como que é a reprodução da linguagem. Isso é muito importante, tá, gente? Eu falei bastante sobre essa questão de fala, eu quero que vocês comentem aqui, se inscrevam, curtem, compartilhem, porque esse conhecimento é muito bom, o conhecimento liberta, né? E se foi útil para você, me ajuda também, eu tenho certeza que saiba que quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você comenta, você também está me ajudando aqui a produzir mais conteúdos para vocês de maneira gratuita, tá bom? Esse vídeo, então, foi sobre fala e algumas dicas para vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!